difícil encontrar várias aplicações deste sentimento partilhado por muitos de nós. Basta pensar, por exemplo, nos ingredientes da chamada agenda política e ver a natureza das questões que são discutidas pelos políticos, nos mais variados fora de discussão. Tantas vezes nós, os cidadãos, duvidamos da pertinência das questões suscitadas ou da prioridade com que as mesmas aparecem. Uma verdadeira representação política deve estar sempre sintonizada com aquilo que em cada momento mais corresponde aos anseios e às preocupações das pessoas de carne e osso, e não das pessoas estatísticas, que muitas vezes fundamentam as decisões dos organismos públicos. Também se pode pensar no condicionamento que a comunicação social, voluntária e involuntariamente, faz a respeito dos assuntos que interessam ao espaço público, inexplicavelmente criando microclimas políticos de circuito fechado, de espiral de intensidade progressiva, em que os assuntos discutidos não têm qualquer ligação à realidade dos portugueses. É indubitável o essencial papel que os meios de comunicação social realizam na construção de uma opinião pública democrática que, entre eleições, condiciona e controla a atividade política, não havendo até democracia sem comunicação social livre. Mas também é indubitável que nem sempre os objetivos são apenas a informação verdadeira ou a opinião livre. Por vezes, a atividade mediática, desrespeitando princípios éticos, jornalísticos essenciais, como ouvir todas as partes envolvidas ou simplesmente cedendo aos populismos mais bacocos só para aumentar o share das audiências. Refira-se ainda ao facto de os cidadãos desconfiarem da atividade dos protagonistas políticos, que é de muitas reticências sobre aquilo que dizem ou aquilo que fazem. Sem uma relação de confiança, na diversidade das opiniões ideológico-partidárias, é impossível o aprofundamento da democracia representativa. A terminar este diagnóstico, menciona-se o sectarismo com que por vezes as medidas são politicamente encaradas. Não tanto pelo seu mérito intrínseco, quanto sobretudo em nome da sua paternidade política, sendo necessário afirmar posições partidárias e ser necessário criar espaços de votantes, não tanto a pensar no interesse público, mas a pensar apenas num estreitíssimo horizonte de luta político-partidária. Todos esses problemas me fazem recordar as provocatórias palavras de Otto von Bismarck contra o poder legislativo. Bismarck, não tendo sido um democrata, não deixou de ser um lúcido e enérgico estadista. Quanto menos o povo souber como são feitas as salsichas e as leis, mais tranquilo dormirá. O outro problema assinalado relaciona-se com a questão da falta de eficácia das decisões do poder público. Cada vez tem menos capacidade para atingir o seu destino, produzindo os resultados esperados. É seguro que hoje as sociedades se caracterizam pela sua complexidade. Complexidade que se multiplica em razão de diversos parâmetros, não só no grau de dificuldade para solucionar os problemas, como também no caráter intrincado com que diversas dimensões do mesmo problema aparecem, tornando menos unívoca a solução a adotar. Quer isto dizer que o poder público vai enfraquecendo, e esta conclusão nada tem que ver com a apologia de regimes autoritários, bem pelo contrário. Se o poder democrático é mais eficaz se tornará a própria democracia. Quais as razões de ser para esse enfraquecimento do poder, que retira eficácia à decisão política? Esta é uma questão. Há razões que são internas e que têm dominado os Estados ocidentais, elas nos remetendo para os sistemas partidários em que os partidos políticos se diferenciam menos e cada vez menos uns dos outros, porque cada vez querem ganhar mais as eleições no chamado centro político. Como deixaram de existir grandes projetos alternativos de sociedade, as diferenças vão sendo reduzidas ao ponto de a análise que o eleitor faz entre projetos ideológicos ou partidários, nas eleições e antes das eleições, essa análise muitas vezes se confundir com um trabalho de ourivesaria, de filigrana. Igualmente, há razões que são externas, que se relacionam com a interligação entre os interesses que determinam a decisão política. É o caso do poder económico.
em relação ao qual, não obstante a nossa Constituição dizer, preto no branco, que se deve subordinar ao poder político, tantas vezes ficamos com a sensação contrária de que é o poder político que está a subordinar-se, às vezes mesmo a agachar-se ao poder económico. Perante este diagnóstico, o que há a fazer? Muita coisa, em cada uma das dimensões da nossa comunidade e da vida de cada um de nós. Permitam-me que vos fale um pouco do aperfeiçoamento do nosso sistema constitucional, o que não significa necessariamente falar apenas de revisão constitucional. É nítido que certas medidas só podem ser tomadas no contexto de um processo de revisão constitucional, em que o articulado constitucional possa ser alterado, adequando-o aos novos tempos e às novas exigências de um país e de um mundo em mudança. Contudo, não deixa de ser óbvio também que outras alterações podem ocorrer fora desse quadro, no plano da alteração da legislação ordinária, ainda que possa ser uma perspectiva comum de partilha de responsabilidades com base num apoio político e social alargado. Não obstante a necessidade para uns e a conveniência para outros de introduzir alterações na Constituição de 76, é preciso dizer e dar a nota de que, para mim, pelo menos, não existe em Portugal, neste momento, qualquer questão constitucional. A nossa Constituição possui uma legitimidade democrática completa e tem opções plenamente funcionais no comando dos sistemas político, económico e social. Não se esquece que, noutros tempos, vigorosas discussões sobre a essência e a natureza do texto constitucional português tiveram lugar. Texto constitucional português que nem sequer foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Constituinte, em 2 de abril de 76, tendo sido também objeto, como sabemos, de 2 acordos políticos prévios e sucessivos com o movimento das Forças Armadas. A este propósito, recorde-se as diversas tomadas de posição, algumas até fraturantes, sobre a hipótese de uma nova Constituição, ou sobre a necessidade de uma Constituição referendada, ou de uma Constituição globalmente revista ou modificada no seu sistema de governo ou até nos seus limites materiais de revisão. Simplesmente, parece-me que esta é uma discussão do passado, que ainda aqui e acolá vai ressurgindo apenas numa mera versão de um certo diletantismo constitucional, reinante em certos meios doutrinários minoritários. Contudo, essa discussão não traduz qualquer ruptura na base de apoio que apoia a Constituição de 76. Isso igualmente sucede em grande medida porque, sabiamente, o poder constitucional soube incorporar muitas dessas pretendidas emendas no seio de várias revisões constitucionais que foi promovendo, cuja amplitude foi diminuindo à medida que essa incorporação foi acontecendo. É pacífico, aliás, hoje dizer-se que a tensão da questão constitucional se esvaziou, embora possa afirmar-se que ainda subsistem algumas questões constitucionais, mas não uma questão constitucional. E é para algumas dessas questões constitucionais que peço agora a vossa atenção. Uma delas é a atualização das referências político-simbólicas que constam da literalidade do nosso texto constitucional, que ainda acusam o tempo da sua gênese e que carecem, obviamente, de renovação, não fazendo sentido petrificar opções ideológicas específicas que não são consensuais. E essa questão, no meu modo de ver, é mais central do que se julga, na medida em que possamos atribuir à Constituição, devemos atribuir à Constituição, aliás, a qualquer Constituição de Estado de Direito Democrático, uma função legitimadora do poder público democrático, que dela emana no sentido de o mesmo poder decidir de acordo com a vontade popular que se for exprimindo em cada momento, sendo a Constituição a estrutura que enquadra a política da conjuntura. Ora, se o texto constitucional reflete opções ideológicas particulares, para não dizer abandonadas, mesmo que tivessem sido muito determinantes noutros momentos do crescimento do Estado Democrático, eis uma opção criticável por se relacionar com a base de apoio dessa mesma e específica opção ideológica, não servindo o consenso político e social que deve subjazer ao texto constitucional. Outro tópico importante é o da efetividade da Constituição sob a perspectiva da capacidade reformista que dela emana, aceitando-se o seu papel dirigente na ordem jurídica e da realidade constitucional. Tem sido frequente a prática de
de se gerar consensos ao nível da Constituição que ficam depois dependentes da aprovação de legislação ordinária que os possam colocar em prática. Lamentavelmente, em vários pontos, esses são consensos aparentes, porque se firmam na suposição de que depois não se seguirá a legislação ordinária que os execute. 2 exemplos são bem ilustrativos desta realidade: a revisão da reforma eleitoral para a Assembleia da República e a reconfiguração do sistema de governo nas autarquias locais. Em ambos os casos, a Constituição assumiu um compromisso processual de reforma e já lá vão 13 anos e nada aconteceu do prisma da alteração da correspondente legislação ordinária. Ora, estes 2 exemplos são ilustrativos da desconfiança que se pode gerar quando se anunciam reformas constitucionais com uma base de apoio superior a 2/3 e a seguir nada acontece. É preciso ter cuidado. O texto constitucional não pode transformar-se num limbo constitucional, no qual não se sabe bem o estatuto das opções políticas mais importantes que a comunidade toma e que nesse texto quis depositar. Terceira matéria que deve ser mencionada diz respeito à necessidade de uma mais ampla europeização e internacionalização do texto constitucional português. Esta é uma área da política constitucional sempre mais árdua, perante o papel autorregulador que qualquer texto constitucional possui. A última coisa que se pode dizer à Constituição, a uma qualquer Constituição, é a verdade de que ela já não tem a centralidade política e jurídica que outrora já ostentou nos primórdios do constitucionalismo. Esse é, porém, um caminho inelutável, que a globalização jurídica que estamos vivendo tem vindo a confirmar de um modo inexorável. E esse é um foco que assume 2 alinhamentos de discussão: a integração europeia e a integração internacional. Quanto à europeização do texto constitucional, têm sido tomadas algumas opções relevantes, não apenas em geral no que tem já a inserção de uma cláusula europeia, como até no domínio do reconhecimento do primado relativo do direito da União Europeia sobre o direito interno de Portugal. Ainda assim, subsistem pontos de dúvida sobre os termos da incorporação interna de certos atos dos órgãos da União Europeia, assim como também a matéria de acompanhamento da política europeia por parte dos órgãos políticos estaduais, máxima é dos parlamentos nacionais, em que as mudanças ocorridas, mesmo no recente Tratado de Lisboa, se afiguram insuficientes. Quanto à internacionalização do texto constitucional, os caminhos a trilhar são mais imprecisos, por várias razões, mas essencialmente porque a tomada de consciência da proeminência do direito internacional sobre os direitos estaduais é uma tendência que só recentemente se tem vindo a afirmar com todo o vigor, ainda que sempre presente, de um modo larvar, na própria ideia e conceito de direito internacional. O século XX foi decisivo para o direito internacional na mudança do paradigma que lhe correspondia desde a Paz de Westfália, que colocou termo à Guerra dos 30 Anos na Europa em 1648. Deixámos de ter apenas um direito internacional de coordenação e de reciprocidade dos direitos e dos interesses dos Estados soberanos e passámos a ter também um direito internacional de prevalência sobre as opções dos próprios Estados, com jurisdição exclusiva em matérias para as quais os Estados deixaram de ser competentes, como o uso da força, a proteção dos direitos humanos, a preservação do ambiente ou a exploração dos recursos naturais planetários. A mudança de paradigma no direito internacional ainda não se projetou devidamente nos textos constitucionais em geral e no texto constitucional português em particular, a despeito das referências que este texto lhe reserva. Há questões por resolver no plano da incorporação de certas fontes jurídico-internacionais, assim como há questões por resolver no plano da hierarquia do direito internacional e da função judicial de certas instâncias internacionais. Mas a realização das reformas político-constitucionais de que se carece para se enfrentar os 2 referidos problemas de legitimidade e de eficácia do poder político democrático nem sempre tem de passar pela alteração do texto da Constituição, que se apresenta com inteligente flexibilidade para acomodar diversos modelos específicos, reformas essas que ainda estão por realizar. É a este propósito que se fala de desenvolvimento constitucional, para se atribuir à ação política a capacidade de inovar e de amadurecer as instituições, completando e, em alguns casos, até corrigindo, experiências e decisões anteriores. Salta à vista de todos que um dos temas mais preocupantes é o da transparência da atividade política, sobretudo quando ela significa
que a realidade tem de coincidir com a aparência das coisas. Tenho sempre na minha memória as lúcidas palavras de Lord Acton, ao lembrar que se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Eis uma matéria em que ninguém se deve poupar esforços no sentido de conferir uma maior transparência à vida pública, aumentando os deveres que importa aumentar e punindo mais duramente o que tem de ser mais fortemente punido, em nome da defesa do interesse nacional e público. Isto para já não falar do tema da corrupção ou dos crimes com ela conexos, matéria em que recentemente a Assembleia da República deu um bom exemplo aprovando nova legislação mais punitiva desse terrível fenómeno. O mesmo se diga de um dos setores mais problemáticos no funcionamento do Estado ao fim de mais de 30 anos de democracia, como é o caso da Justiça, com demoras incríveis nos processos judiciais e agora com um inaudito clima de crispação entre os diferentes operadores judiciários. No domínio da Justiça, as mudanças tardam e, sobretudo, contradizem-se entre si, não tendo os respectivos dirigentes ainda percebido que o mundo também mudou no acesso à Justiça. Felizmente que os cidadãos têm plena consciência dos seus direitos e recorrem ao Poder Judicial numa maior medida para procurar uma solução para os seus problemas. Ao mesmo resultado se pode chegar pensando na segurança interna. Nunca se tendo falado tanto de insegurança como agora, num país de grandes costumes e que não estava habituado à criminalidade violenta, grave e frequente. As alterações que se vão fazendo não resolvem a essência das coisas, a qual tem que ver com uma mudança de um padrão de criminalidade, ao que se impõe a necessidade de uma forte consciência de que o sentimento de segurança só se consegue combater com uma ação cooperativa por parte de todas as forças e serviços de segurança, agindo numa lógica comum e não procurando cada uma delas o seu próprio espaço. Magnífico.